Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente para a gravação de mais um vídeo do nosso canal, Amigos da HP. Hoje a gente está com uma convidada mega especial que logo depois da vinheta a gente já vai apresentar. Roda a vinheta aí. Bom galera, após essa vinheta maravilhosa criada pelo nosso diretor, hoje a gente está aqui com uma convidada mega especial. Não estamos gravando no aeroporto, mas pousou aqui um avião. A nossa convidada de hoje é a Maria Elisângela, profissional na área de saúde ocupacional. Elisângela, eu vou dar um espaço para você poder se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua experiência, né? Fica à vontade e se apresenta para o nosso telespectador, por favor. Bom, primeiro obrigada, né, Opa, Gustavo? eu que agradeço. Pelo convite, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aí com o canal de vocês. Bom, eu sou Elisângela, como o Gustavo comentou, Maria Elisângela, né, na verdade. Sou empresária, pós-graduada em gestão de negócios, tenho uma empresa de medicina do trabalho, tenho 2 sócios que são médicos do trabalho. Atuo nessa área já há 15 anos, então comecei na Unimed, na área de medicina do trabalho. E aí estou na Unicorp há 8 anos, né? A Unicorp existe há 8, nós vamos para 9 anos no próximo ano. E o nosso objetivo é desenvolver estratégias para as empresas no que diz respeito à medicina do trabalho, medicina e segurança do trabalho. Bom, e aí o Gustavo preparou algumas perguntas aqui para mim com relação a algumas Tudo leve, viu? né? Tudo leve, né? tranquila. Tô até nervosa. E aí eu vou tentar passar um pouco do meu conhecimento aqui para vocês, né, nessa tarde aqui. Aliás, se tiver alguma complicada, a culpa não é minha, tá? A culpa é do diretor. Ah, né? tá certo, tá certo. Tudo que acontece de errado aqui, galera, a culpa é do diretor, tá? Entendi. Tudo bem, tá perdoado. Pode ir, vamos lá. Vamos lá? Então, galera, quero que você se sinta à vontade, tá? É um bate-papo descontraído, a intenção do canal é essa, Legal. Um bate-papo descontraído. Uhum. É pra falar abertamente, pra falar, se sentir à vontade gesticulando, se quiser levantar, levanta. Legal. Se mudar de ideia pra tomar cerveja, pode tomar. Ah, obrigada. Né? E vamos lá. Então, algumas perguntas aqui que a gente preparou pra você, pra tirar nossas dúvidas, assim como as dos telespectadores também, Legal. tá? A gente vai começar aqui com uma tranquilinha, tá? Tá É pra bom, você tranquilo. relaxar, pra você entrar no clima. Legal, aqui. legal. Há quanto tempo você atua na área de saúde? Bom, então eu comecei a trabalhar na área da saúde com 15 anos e 8 meses, né? Então eu comecei como jovem aprendiz na Unimed, então já tem um tempinho aí na carreira. Na área de medicina do trabalho estou desde os 17 anos, então precisa fazer uma continha aí para vocês saberem a minha idade mais ou menos, então tenho 14 anos de experiência, mas já tem muito tempo de medicina do trabalho, tem mais tempo de medicina do trabalho do que Tempo de vida, tempo de quase. vida, né? Então assim, já tenho um bom tempo nessa área de medicina do trabalho. Certo. E aí isso é uma área que eu sou apaixonada, né? Então eu quis, na verdade, até fazer enfermagem justamente para ficar nessa área. Porque tá ali linkado, né? Exatamente. Mas aí acabei encontrando uma oportunidade de ficar na área de administração e também na área da saúde. Então para mim encaixou perfeitamente, é uma área que eu gosto muito e medicina do trabalho também é sensacional. Legal. Dá pra perceber que você fala com amor realmente sobre o assunto que a gente vai tratar. Legal. Não é à toa que foi uma das escolhidas pra estar aqui hoje. Obrigada. Bom, a intenção do canal, Elisângela, só pra você entender, é pra quem tá iniciando uma empresa, Legal. para quem está pensando em abrir uma empresa, né? Mais focado na área de construção civil. Então, qual que é a nossa ideia? Qual que é a intenção? A IAMC, juntamente comigo em parceria e os convidados que vão estar presentes aqui, a ideia do canal e a intenção é abrir de uma maneira mais simples para todo mundo como funciona, o que é necessário, o que é o básico, né? Para que uma empresa ela ande, vamos falar, conforme a música, tá? Então, no nosso vídeo anterior, a gente teve aqui com o contador, aliás, é o nosso contador, o Júlio, tá? Teve aqui, passou dicas maravilhosas aí para quem está pensando em iniciar, tá? Legal. E aí, agora a gente está dando uma sequência aí com você, né? Onde a gente vai estar fazendo perguntas básicas para quem está pensando em iniciar seu negócio, né? E tem algumas dúvidas relacionadas à área de saúde ocupacional, beleza? Então, depois dessa sua apresentação, né?
Agora vai começar as perguntas onde a gente complica um pouco mais aí para o convidado, entendeu? Vamos lá. Então vamos lá, uma pergunta básica, assim, que nós do ramo de construção civil, a gente está sempre se deparando com essa documentação, Tá. né? Que é o PPRA e o PCMSO, né? Todo lugar que vai prestar serviço, né, pede-se para a gente, olha, precisa apresentar o PPRA, apresentar o PCMSO. O que é isso, Elisângela, e para que serve? Vamos lá. Bom, primeiro assim, a partir do momento que você tem um funcionário na empresa, você já é obrigado a ter essas documentações. Então, o PPRA e o PCMSO, eles fazem parte de normas regulamentadoras. Então, assim, existem várias normas regulamentadoras. Então, desde a da NR1, né, nós chamamos a norma regulamentadora, ela tem um nome que é NR, ela tem uma numeração. Então, NR1 até a NR35, e tem a 36 também, então ela sempre vai se atualizando. E o que aconteceu? Justamente por conta até da construção civil, justamente por grande número de acidentes que acontece e os riscos que acontecem dentro do canteiro de obra, existe a legislação, ela é muito pesada com relação à segurança e à saúde do trabalhador que se encontra dentro de um canteiro de obra, dentro de uma construção, que seja. Então, assim, a partir do momento, qualquer empresa, a partir de um funcionário, ela precisa do PPRA e do PCMSO. A construção civil, então falando da construção civil, então, normalmente o contador vai orientar. Então, às vezes é um engenheiro que ele montou a empresa, mas ele nem sabia que ele ia se deparar com esse custo. Porque às vezes ele vai ligar, entrar em contato, ele vai assustar, falar, nossa, mas eu tenho que fazer mais isso? Então, assim, é importante até você ter uma orientação de um bom contador, porque ele já vai te falar isso logo no começo, quando você abrir a empresa. Porque tem muitos contadores que ele não fala isso. Nossa, e quantos custos surpresa? Exatamente. E aí, às vezes, ele está no meio da empresa, ele presta serviço para um cliente, por exemplo, e o cliente começa a exigir essa documentação. E aí é quando ele não tem a documentação, ele vai correndo atrás, procurar um prestador de serviço, e muitas vezes ele acaba não conseguindo escolher um bom prestador de serviço, ou às vezes ele vai com muita pressa e às vezes ele pega um preço inadequado, enfim. Então é importante que quando você vai montar a sua empresa, você tenha já isso em mente, que você vai precisar de se enquadrar dentro de algumas normas regulamentadoras, no mínimo 5, só para vocês saberem. E eu vou me aprofundar em algumas aqui, que é a nossa especialização lá na Unicorp, que é a NR7, NR9, NR1, e eu depois vou falar uma outra questão, que essas NRs estão sendo atualizadas agora pelo novo governo. Então em agosto, ela ia sair agora em março, mas em agosto do ano que vem, de 2021, nós vamos ter uma outra atualização, que é o PGR. Então o PPRA e o PCMSO vai passar por um processo de atualização dessa norma. Então é bom você ficar atento. Então existem algumas empresas que não vão precisar fazer PPRA mais, mas a construção civil, porque a gente está focado nessa área, é uma área que ela vai precisar se enquadrar também dentro dessa nova realidade, porque é onde existe uma fiscalização agora eletrônica, também agora justamente até por conta do e-social, que a gente ouviu falar também muito. Sim. E também o programa de prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, ele vai passar por um processo de atualização, onde nós vamos precisar fazer constantemente algumas ações. Que hoje você tem PPRA, você guarda ali e apresenta ali onde você tem que apresentar. Agora ele vem com uma proposta de ações preventivas mesmo. Então você vai ter que trabalhar ações ali para minimizar os riscos dentro do canteiro de obra ou dentro do ambiente de trabalho que esse funcionário se encontra em ocupação. E é muito legal tudo isso que você está falando, Elisângela, por conta de um seguinte, tem muita gente que tem uma visão muito errada ainda sobre a construção civil, né? E eu vou até aproveitar a deixa aqui, eu vou fazer uma introdução sobre um assunto que talvez nem estava combinado aqui entre a gente, mas que eu acho muito válido a gente citar também, né? A diferença, por exemplo, de 40 anos atrás para hoje, né? Na área de construção civil, na área de segurança do trabalho, saúde ocupacional. Hoje, gente, essa questão de segurança do trabalho, saúde ocupacional pro funcionário da construção civil, ela é levada muito a sério e rigorosíssima, justamente com a intenção de banir, na verdade, casos de morte dentro da construção civil,
acidentes gravíssimos de trabalho, onde uma pessoa ela perde, por exemplo, a função de andar, a função de falar, a função, enfim, qualquer função motora do corpo por conta de um acidente. Então hoje a legislação pega pesado em cima disso e acho que deve pegar mesmo, né? A construção, a cada ano que passa, ela vem se inovando para trabalhar de uma maneira segura, né? E não perder produtividade com isso. Isso a linha, na verdade, um desafio, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então alinha esse desafio para que a gente não perca qualidade, não perca produção, mas sem deixar de lado a segurança do funcionário. Exatamente. Acho que é importantíssimo. É importante também ressaltar o seguinte, né? Quando você monta uma empresa, justamente a gente está falando daquela pessoa que começou a empresa e ela quer trabalhar lá na construção, e ela vai passar um orçamento lá para o cliente dela e ela esquece desse custo que ela vai ter. Então, é importante quando você for prestar um serviço, você entender que você vai precisar, a partir do momento que você tem um funcionário, você vai precisar enquadrá-los dentro a sua empresa, dentro de todas as normas regulamentadoras, justamente com esse intuito, né, de prevenir e diminuir os riscos de acidente. Óbvio que pode acontecer, porque o acidente de trabalho necessariamente não, você cria uma condição, você minimiza os riscos ali, mas pode acontecer um ato inseguro, uma condição insegura do próprio funcionário também, né? Sim. Por isso que em alguns casos a gente faz até, dependendo se ele vai fazer trabalho em altura, espaço confinado, existe até avaliação psicológica, para a gente saber se aquele colaborador ele tem ou não condições de fazer um trabalho em altura, por exemplo. E outros exames que são realizados para as funções específicas. Então, por exemplo, se ele vai operar uma empilhadeira, se ele vai operar determinadas máquinas, ele tem alguns exames específicos. Então, isso quem vai determinar é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Seja um ruído até um produto químico, porque às vezes, se você está, dependendo da obra que você está fazendo, você tem que trabalhar com um produto químico que às vezes você não conhece. Então a gente entra dentro dessa área para saber que tipo de produto que está sendo utilizado ali, para saber, porque assim, inicialmente às vezes não vai ter um acidente de trabalho visível, mas pode acontecer desse colaborador ele ter uma doença e lá no futuro ele teve ali um câncer de pele, ele teve uma leucemia, a gente não sabe, porque às vezes ele entrou em contato com um produto químico e a empresa não tinha essa noção de que aquele produto causava esse tipo de consequência. Então é importante a medicina do trabalho, alguém com especialização, ter esse olhar para prevenir muito, não só acidente, mas também doenças que podem vir a acontecer de repente quando ele estiver exposto a esses determinados riscos, né? Seja resguardar todos os direitos dele também. Todos os direitos dele, exatamente. Né? Legal. Bom, deixa eu ir para a próxima pegadinha aqui, tá? Certo. Onde agora a gente, já que você citou nos assuntos NRs, né? Certo. Então acho que é legal, acho importante a gente falar brevemente, né? Mas um pouco mais detalhadamente aí sobre algumas, né? Não sobre todas. Se a gente fosse falar aqui da 1 a 35 e futura 36, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Mas então a gente vai falar só de algumas aqui, que talvez as mais importantes, né? Então vamos lá. Primeira delas, NR7. O que é, né? Sobre o que ela fala, fica à vontade. Bem que eu já fiz um resumo aqui, né, nessa conversa toda, então quem conhece mais essa área já sabe que eu falei já um pouquinho de tudo. Mas o PCMSO, a NR7 é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aí depois você pode até colocar aqui embaixo, né, fica bacana. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aí pega a bronca e a dica, né, diretor? Esse não é um só programa. eu que bronca aqui. Esse é um programa que você a empresa precisa ter, como eu comentei, a partir de um funcionário, e ele tem toda a descrição. Ele vai ter a descrição do cargo, a descrição do risco que o funcionário está exposto, e ele vai ter quais exames aquele funcionário vai precisar realizar. Então, nós vamos linkar aqui. Se ele está exposto ao ruído, por exemplo, ele precisa fazer o médico vai identificar que ele precisa fazer uma audiometria, se o ruído for acima dos decibéis determinados pela ANR. Então, dentro daquele ambiente de trabalho. Se ele está exposto a um produto químico, por exemplo, o médico vai determinar alguns exames laboratoriais para identificar, fazer um monitoramento biológico. Se ele está exposto a um trabalho em altura, por exemplo, o médico também vai determinar nesse programa. Nesse programa ele tem validade de 12 meses, porque depois você precisa fazer atualizações, porque às vezes se você mudou uma máquina, por exemplo, na tua empresa, e ela gera algum tipo de ruído, algum tipo de risco para aquele colaborador, você precisa fazer uma atualização ali no teu programa de controle médico de saúde ocupacional.
e é passado primeiramente pelo engenheiro de segurança ou técnico de segurança para ele validar os riscos e depois o médico valida essas informações para saber qual é o tipo de monitoramento que ele vai precisar fazer naquele colaborador ou naquela pessoa que vai começar naquela atividade. Então é importante isso também, porque às vezes você montou um programa, por exemplo, um PPRA, e depois você lembrou, isso é importante, que você vai ter uma função, que é um operador de máquina 1, por exemplo, e não tinha ali no teu programa. Então você vai precisar classificar os riscos e depois passar para o médico avaliar quais exames ele vai precisar realizar dentro daquela realidade que ele vai ser contratado. É bem complexo, né? É bem complexo. É bem complexo, mas é legal pegar todas essas dicas com cuidado, anota, galera. Para um pouquinho, volta o vídeo, anota, se não entendeu, volta de novo, porque tem bastante informação, mas informação importantíssima aí do que a gente faz. É legal colocar um ponto aqui também, Gustavo, com relação a, por exemplo, muitas empresas não entendem ali por que o funcionário é considerado inapto. Pode acontecer, por exemplo, a gente tem um programa de controle médico de saúde ocupacional e depois esse funcionário vai fazer o exame lá na clínica. Depois, quando ele chega lá na clínica, o médico avalia os exames dele, por exemplo, ele está pleiteando aquela vaga ali de ajudante geral, de auxiliar, de operador, enfim. E aí chega lá, o médico avaliando os exames que ele realizou, tem algum exame que está alterado e que ele vai fazer essa análise. Então ele vai avaliar, poxa, mas ele vai ter um trabalho em altura, ele vai fazer vai pegar peso. E aí muitas vezes, pelo fato dele não estar 100%, ele pode prejudicar, então para o médico não prejudicar a saúde do funcionário, também não prejudicar futuramente a empresa, é dado inapto. Então às vezes muitas empresas não entendem essa conduta médica, por que que foi considerado apto. Já vi casos em empresas, da empresa falar assim, não, eu vou assumir, esse cara vai trabalhar. Só que aí no futuro ele tem um problema, porque aquele cara vai desenvolver uma hérnia, aquele cara pode desenvolver uma série de problemas que você pode prejudicar, piorar o quadro de saúde do funcionário. Isso é muito complicado. Sim. Então é importante que, assim, às vezes acontece na construção civil também, de repente as contratações elas não são programadas e você tem uma demanda e você quer colocar ali o seu vizinho para trabalhar com você. Só que muitas vezes ele vai passar com o médico e ele não tem condições, não está apto para desenvolver aquela atividade. E aí você fica com o abacaxi na mão, porque você já contratou o cara. Agora, graças a Deus, as contabilidades, na verdade o governo não aceita mais você entrar com funcionários sem registro, e aí você tem que ter toda a documentação, enfim. Então, você não pode começar com a pessoa trabalhando, às vezes ela ficou 3 meses trabalhando e depois ele vai fazer um exame admissional. E aí você tem um abacaxi na mão para resolver porque aquele cara não tinha condições de trabalhar com você deixou ele trabalhando lá. Isso é um caso de um problema de coluna, etc e tal. Mas isso pode acontecer de você ter um problema da pessoa ser diabética e ela nem sabe, e ela vai subir em altura, por exemplo, ela tem um problema mal súbito lá em cima, e ela sofre acidente de trabalho, com óbito, então é muito complexo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e a conduta médica é preservar a saúde do funcionário. Muitas vezes ele não entende, ele sai bravo do consultório, ele sai bravo da clínica, porque ele quer o emprego. Mas isso, no futuro, o salário que ele vai receber lá não vai pagar a consequência que vai ser causada ali na saúde dele. Então, isso é muito importante, a empresa levar a sério essa conduta do médico. Óbvio que pode ser conversado, explicado com o médico, a gente pode trocar ele de função, mas se ele se ele aparece lá com os exames determinados, com aquela atividade para ser realizada, um exame que ele está fora do padrão, ele vai ser considerado inapto com certeza. Quero até aproveitar esse ambiente aqui que a gente está descontraído e fazer uma pergunta de curiosidade minha, né? Tá. Coisa que infelizmente hoje em dia ainda a gente se vê muito na construção civil, aproveitar o ambiente do boteco, só por curiosidade, Elisângela, vai muita gente fazer exame e de repente consta que o camarada tá bêbado, que o camarada ingeriu bebida alcoólica antes da realização dos exames. Acontece muito isso ainda na área de construção civil? Boa pergunta. Assim, existem alguns exames específicos que a gente já conhece. Eu vou até comentar um caso que aconteceu essa semana. Sabia que tinha alguma. Sabia que tinha alguma coisa, né? E aí, só que não era da construção civil, era um profissional, era um motorista. E o motorista ele tem que fazer exame toxicológico, né, também. Uhum. E aí nós pegamos vários casos já de pacientes, não só. O TGO e o TGP, ele avalia, são alguns exames laboratoriais que é avaliado a capacidade do fígado, né? Então, desse colaborador. Então, já aconteceu do funcionário estar com TGO e TGP alterado. Isso pode ser o seguinte: ele tomou uma cerveja ali no domingo,
ele foi fazer um exame ali na segunda-feira e aí ele tem uma inflamação ali no fígado, por exemplo, e dá uma alteração nesse exame. Mas quando a alteração se fosse fazer comigo agora, eu ia estar mais complicado que um saci de patinete, né? Exatamente. O bicho ia pegar pro meu lado. E aí o que acontece? Aconteceu uma situação que o funcionário passou na clínica e ele estava com o TGP alterado. Ele foi considerado inapto e aí ele entrou em contato novamente porque ele estava inconformado porque ele tinha sido considerado inapto e ele foi até a clínica nos procurar. Ele estava, além do TGO e TGP alterado, que isso significa uma alteração, não necessariamente também o álcool, né, a bebida, enfim, pode ser outros problemas, outras patologias que às vezes é medicamentosa, enfim, tem vários fatores que podem causar uma alteração no TGO e TGP. Mas nesse caso específico, nós confirmamos que era, eu particularmente, que eu atendi o cidadão, e ele chegou na clínica e ele queria saber, e ele deu sorte que eu estava ali também na área de frente, né, no atendimento, e ele queria saber o porquê que ele foi, se era isso mesmo, se era isso mesmo que ele precisava trabalhar, etc e tal, que ele tinha pedido conta de um emprego para entrar no outro, enfim, ele precisava daquele emprego, ele estava inconformado. E se ele poderia fazer alguma coisa. E, enfim, né, eu conversando com ele e fui encaminhar a guia para ele que ele precisava ser atendido por um clínico geral e um endocrinologista por conta dessas alterações. E aí ele chegou na clínica, ele chegou com o rosto machucado, então ele estava com o rosto todo machucado. E aí ele falou assim, não liga não, ele estava com a máscara, mas dava para ver que estava machucado. Ele falou assim, não liga não, é que eu caí, eu fui tomar uma cerveja com meu irmão no bar e eu tive me deu uma escuridão, um apagão, e eu caí e machuquei meu rosto. E aí você começa a avaliar o seguinte, ele já estava com um problema de glicemia e TGO e TGP, né, nas alterações. Nossa, e ele me cai, sério, então. ele já me caiu no bar com o irmão dele, segundo, né, ele me passou. E aí ele queria pleitear aquela vaga de motorista. Então assim, a gente tem muito cuidado na hora de colocar um funcionário para trabalhar, principalmente essas funções de risco, né, um motorista que ele vai levar pessoas, né, dentro de um ônibus, fora o psicológico, né, esse profissional ele estava também, além do TGO e TGP e a glicemia, ele estava com problema psicológico também. Então são vários fatores que levam o funcionário a ser inapto. E na construção civil não é diferente, a gente tem os casos, né? Mas assim, normalmente assim, o que a gente faz? Se é um profissional que ele vai entrar, se ele está com essa alteração, é inapto, a gente entra em contato com a empresa, explica e justifica. Pode ser que ele naquele momento ele estava com um problema, a gente chama esse colaborador, conversa, orienta, de repente para ele pleitear essa vaga no segundo momento para ele se tratar primeiro. Porque se eu penso nisso, o cara está desempregado, ele não está se tratando, dirá empregado na correria do dia a dia. Então a gente sempre fala isso. Se ele no primeiro ali ele não está desempregado, está tranquilo em casa, ele tem tempo de se cuidar. Não se cuidou e trabalhando, ele não vai ter esse tempo. Principalmente homem, né? O homem ele tem essa característica de não procurar um médico. Ele vai procurar um médico só quando ele realmente está precisando procurar um médico, né? Que isso? Não tô sabendo. Não entendi esse comentário agora. Exatamente. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta aqui. Certo. Ainda continuando dentro das NRs aqui, a NR9, Elisângela, falar pra gente aí o que para que serve também. Uhum. Bom, essa é a NR9, é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA, ele tem essa característica de levantamento de riscos ambientais. Então, normalmente ele é realizado por um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, onde eles vão a campo e eles avaliam os riscos e quantifica e qualifica esses riscos dentro de um programa, dentro de uma documentação. Então, existe todo um padrão também dessa documentação, onde é feita essa classificação de risco. Então, temos algumas classificações. Então, o risco ergonômico, por exemplo, ele é um risco físico. Nós temos um risco de produto químico, ele é um risco químico. Nós temos um risco de ruído, um risco físico. Então, existem algumas classificações determinadas pela própria NR, onde o técnico de segurança vai dentro do ambiente de trabalho e avalia quais são esses riscos. E às vezes as pessoas não entendem esse tipo de trabalho, porque às vezes o técnico vai lá, mas ele vê isso aqui e tudo mais, e só isso, né? Não, o técnico ele já é formado para isso, então ele já chega no ambiente de trabalho, ele já vai avaliar todo o ambiente. E aí nós temos alguns aparelhos que são utilizados para quantificar esses riscos. Então nós temos ali o dosímetro, decibelímetro, nós temos o luxímetro, enfim, temos alguns equipamentos que são utilizados, né, para realização desse tipo de risco, para quantificar e qualificar esses riscos.
Existem alguns riscos que você não consegue mensurar, né? Justamente porque você não consegue quantificar isso, mas ele escreve quais são os riscos, e existem alguns riscos que você consegue quantificar. Então, até um produto químico, por exemplo, a gente tem um equipamento que você coloca no colaborador, por exemplo, no começo do dia, e no final do dia você pega esse aparelho para saber, aí depois a gente leva para análise no laboratório, para você avaliar o quanto, por exemplo, uma poeira, quanto esse funcionário está exposto a esse fumo metálico, que a gente chama, quanto qual é a quantidade de poeira, qual é a quantidade de produto químico que ele está inalando ali durante a jornada de trabalho dele. Então, um exemplo que dá para citar também, que acontece muito em campo, né, de obra, além desse de poeira, enfim, que as empresas procuram fazer um controle hoje em dia através, quando a gente tem obra, vamos falar assim, ambiente muito seco, onde o índice de poeira é muito alto, né? É caminhão rodando, é máquina rodando, até dependendo do local, até da gente pisar, levanta poeira, enfim. As empresas hoje elas fazem um controle com água, né? Ou seja, caminhão-pipa, né? Isso é muito normal, a gente vê em obra. E um risco, talvez, um dos riscos aí que você citou, e que dentro da área da construção civil a gente vai encontrar muito isso, né? Não, hoje um pouco menos, para falar a verdade, mas que a gente, acho que é o mais, é o que tá vindo, pelo menos o que está vindo na minha cabeça agora, assim, um risco iminente, assim mesmo, que é a escavação de tubulão, né? Hoje dentro da construção civil a gente tenta fugir ao máximo, né, dessa prática, tá? Mas não é que ela ainda não existe, ela existe, mas hoje como a tecnologia desenvolveu demais, então hoje tubulão assim a gente tenta, último caso, vamos falar, porque é o risco do espaço confinado, é o risco de gases, é o risco de um possível desmaio do funcionário, às vezes por conta de falta de oxigênio. Então todos esses aparelhos aí que você citou e mais alguns, a gente usa dentro da construção civil justamente para evitar qualquer possível tragédia. Exatamente. Né? E aí existe um programa, Gustavo, com relação só a canteira de obra, que é o PCMAT, que é o NR18, que ele vai focar só no canteiro de obra. Então você vai fazer uma obra, um cliente, você vai para campo, então existe um programa específico só para aquele canteiro. Às vezes a sua empresa já tem PRA, já tem PCMSO, mas você vai fazer uma obra em outro lugar. E aí tem todo um risco ali diferenciado que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança precisa avaliar e criar essa documentação para aquele ambiente, porque às vezes você tem um risco de uma obra, mas na outra obra é um outro tipo de risco e isso precisa ser quantificado e qualificado. Porque às vezes que você encontra, às vezes o empresário vai falar assim, não, mas eu não consigo usar esse documento aqui, no outro aqui, é a mesma coisa, é o mesmo risco, né? Então ele quer assumir esse risco, mas isso é muito arriscado, porque você tem outros tipos de risco em outros ambientes, que você precisa de uma orientação, às vezes, diferenciada, às vezes aquela máquina estava posicionada de um lado, agora está de outro, ela tem outros riscos que o técnico, o engenheiro de segurança, tem condições de avaliar se tem ou não condição. Então, o empresário não pode assumir isso. Muda de local para local, né? Exatamente, ele não pode assumir essa responsabilidade de falar que é isso, enfim, então isso não pode acontecer. Aliás, isso aqui é uma marca registrada do canal, tá, Aline? Essa mesa chacoalhando, faz parte, entendi. É uma marca... É que na verdade eu já insisti, já pedi pra mudar, não mudou, então deixa assim. Entendi. Ela ficou uma marca registrada agora. Entendi, isso é um perigo de cair no pé. Li, fala pra gente agora um pouquinho da NR6. Bom, a NR6, né, também muito importante dentro da construção civil. Contratei o colaborador, então vamos lá, comecei lá, fiz documentos, fiz PPRA, fiz PCMSO e aí eu preciso, com base no PPRA, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, ele vai informar quais os tipos de EPI que o funcionário vai precisar usar para você diminuir a exposição dele àquele risco. Então existe a NR6, onde ela vai colocar exatamente a questão do EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. E aí ela vai, dentro dessa NR, ela vai... Você tem que fazer treinamentos, então aquele colaborador, ele usou, você entregou EPI para ele, e ele não sabe nem usar, ele não sabe nem colocar o EPI. Muitas vezes você encontra funcionário aqui com o protetor auricular aqui do lado, e existe alguns tipos de EPI diferentes, então algumas pessoas precisam usar aquele protetor, o plug, e outras precisam usar o conche, então depende da orientação médica. Se ele fez um exame, por exemplo, de uma alteração de geometria, ele precisa usar o conche, dependendo da atividade também que ele vai realizar. Às vezes ele vai realizar uma atividade pontual ali,
e eles precisam do concha. Às vezes na atividade diária, ali, que os decibéis não sobem durante o dia a dia tanto, então ele pode usar só o plug, então depende do tipo de atividade que ele vai exercer em determinadas funções, em determinados momentos. E aí, a NR6, ela vem justamente para passar essa orientação para o funcionário, para ele saber a importância, para ele utilizar, e você dá um treinamento para ele do tipo de EPI que ele vai usar e qual a necessidade, por que ele precisa utilizar esse equipamento. Porque muitas vezes ele quer só trabalhar, ele não vai usar a luva, por exemplo, ele não vai usar uma botina, ele não vai usar o capacete, determinadas funções. Então, a NR6 ela vem justamente para orientar o colaborador, o empresário no respeito à EPI. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, o uso desse EPI. A obrigação que as empresas também têm de estar fiscalizando se isso funciona. Além da obrigação de fornecer o EPI, que isso acho que a gente não precisa nem ficar ressaltando muito aqui. Além da obrigação de fornecer o EPI, é fiscalizar, ver se realmente esse funcionário está utilizando o EPI. Né? Aliás, na construção civil, né, o uso de capacete, botina, calça, camisa uniformizada, enfim, é quase que, eu acredito eu que em 100% das ocasiões é necessário óculos, protetor auricular, esses são EPIs básicos, assim. Mas outras áreas também dá pra gente citar, né? Eu tenho até um exemplo aqui de esses dias fui almoçar com uma amiga também minha, onde ela citou um exemplo que a colaboradora dela trabalha com repositora de mercado, enfim, e a empresa forneceu o sapatão, o bico de aço para essa colaboradora e ela simplesmente decidiu ir trabalhar de tênis, né? Então, se acontece alguma coisa, com certeza a responsabilidade acaba caindo para a empresa, mesmo a empresa tendo fornecido, a empresa forneceu o EPI, porém não fiscalizou se o colaborador está utilizando ou não. Exatamente, né? Então, assim, acontece, e por isso é muito importante a empresa documentar, né? Então tem uma ficha de EPI, então a empresa precisa documentar que entregou o EPI, ele tem que assinar, e às vezes, muitas vezes na obra não dá tempo, aquela correria, você tem que entregar o documento, sair correndo, fazer as coisas, mas é extremamente importante, porque depois ele não utilizou, às vezes pode acontecer, já tem processos que dentro do advogado ele coloca que você não entregou o EPI, você entregou, só que você não documentou. E aí é uma brecha que o direito encontra de colocar isso como responsabilidade da empresa, que de fato era. Então é importante que você tenha consciência disso, para que isso depois não venha acarretar em prejuízos com ações trabalhistas, etc e tal. Então, às vezes ele tem uma condição, perdeu uma audição, por exemplo, e você não deu EPI, você não justificou que deu EPI, isso pode voltar contra a empresa. Legal. Lia, a ultiminha aqui tá para parar de judiar um pouco de você aí, tá? Mas que importantíssimo a gente está citando também sobre NR1. Então NR1, então fiz PPRA, fiz PCMSO, NR6 ali. A NR1 ela é um treinamento para o funcionário, né? Então ela é um treinamento também onde você vai colocar dentro dessa NR1 tudo que ele vai, todas as atividades que ele vai realizar, então a descrição de carga é extremamente importante. E aí você vai colocar dentro da NR1 a atividade que ele vai exercer, a capacidade dele, quem é o supervisor dele, você vai colocar o tipo de máquina que ele vai trabalhar, os EPIs que ele vai usar dentro daquela máquina. Então você vai fazer uma orientação. A NR1 é a ordem de serviço que você vai entregar para o seu colaborador, ali na integração mesmo. Então você entrega para ele e fala, esse seu NR1 ele tem que assinar também, que ele tem que ter consciência do tipo de risco que ele está exposto e o tipo de atividade que ele vai realizar. Então, isso é uma das NRs extremamente importantes, que ela, ali no futuro, ali em agosto, ano que vem, ela vai se juntar à NR9 para que a gente crie ações. Então, vai ser feita a NR1 junto com a NR9 para juntar e para que sejam executadas ações contínuas, para que esse funcionário, a empresa tenha a responsabilidade de monitorar como que está a saúde dele dentro da jornada de trabalho dele, dentro do período de trabalho que ele exerce ali na empresa. Então, é extremamente importante também, uma das NRs. Todas são importantes, mas também muito importante a NR1. Legal, legal. Lê, quero te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Acho que ficou claro para a galera aí que está assistindo, mais uma vez, de uma maneira descontraída aqui. A intenção é realmente isso, a gente passar para quem está assistindo assuntos talvez às vezes difíceis de abordar, né? A gente sabe, por exemplo, esse assunto de saúde ocupacional, se a gente fosse ficar aqui falando, o vídeo ia durar... Nossa!
semanas, na verdade, porque tem muita coisa para ser falada, né? Sim. Então hoje a intenção aqui foi falar de uma maneira resumida. Quero te parabenizar, achei excelente sua explicação, tá? Obrigada. Algumas coisas faladas aqui, galera, eu aprendo demais com os vídeos aqui, porque apesar da gente estar aí dia a dia, todos os dias passando por várias situações, tem coisa que a gente não para às vezes para se atentar, enfim. Então várias coisas que você falou aqui acabou me ensinando também. Quero até aproveitar e agradecer, né? Eu que agradeço. Espero que quem assistiu aí tenha gostado também, tá? Mais uma vez agradeço a sua presença. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para completar. Quero. Gosto de falar também, então. Então eu quero agradecer também, né, MC, ao Gustavo. Nós que agradecemos. Pela presença, né, pela iniciativa também de vocês, parabenizar, porque é muito difícil realmente essa questão das pessoas entenderem a importância de alguns temas que são complicados, que às vezes é mais fácil você bater ali no dia a dia e vai levando. Mas assim, é extremamente importante, são questões que às vezes ninguém vai te contar, você vai precisar saber lutando, né, no dia a dia ali, então é importante... Faculdade não ensina, né? Não ensina, né? Então é extremamente importante você saber disso, que isso pode te gerar um prejuízo como empresário e você acaba se frustrando, né? Então, como eu sou desse meio de negócios também, então é importante você saber disso, você entender disso como empresário. E funcionário também, às vezes o funcionário vai ver esse vídeo também e vai entender a importância, a luta da empresa de se manter, de ter um funcionário lá trabalhando do outro lado. Porque às vezes a empresa, o funcionário vai fazer exame e vai falar assim, nossa, mas nem na minha cara, foi tão rápido. Mas antes de você chegar lá, tem todo um trabalho, toda uma análise de campo antes de você chegar lá. Então, quando ele está ali fazendo, é automático, é o nosso dia a dia já. Então, muitas pessoas têm preconceito com relação a esses exames admissionais, porque acham que o médico é só aquilo ali, e não é. Porque antes disso, ele já fez uma análise, antes de você chegar lá. E aí eu quero, né, agradecer também a Unicorp, aos meus sócios, o Walter e o Fernando, e a todos os meus colaboradores, que eu aprendo sempre todos os dias. E é isso, obrigado mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aí sobre a minha empresa, sobre a minha experiência de vida, e isso é muito importante. Então, estou à disposição de vocês também. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Galera, hashtag fica a dica, assiste o canal, acompanha a gente lá. Quem curtiu, dá like, compartilha, dá essa força aí pra gente, dá essa moral, que é essa a intenção da gente estar aqui com esse bate-papo descontraído para levar a melhor informação possível até vocês, tá legal? Valeu, muito obrigado ali. Até a próxima, galera.